Valendo. Olá a todos novamente. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa primeira aula do nosso curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural, tá? Vamos lá. Primeiro sobre o curso, tá? Vocês estão vendo o slide direitinho? Sim. Amanhã. Obrigado, moça. Obrigado aí. Então, vamos lá. Bem, inteligência artificial, assim, é uma área muito vasta, tá? É como se fosse uma outra, hoje é quase uma outra área do conhecimento humano, tipo, no mesmo tamanho, sei lá, entre aspas, de economia, direito, até a própria TI, é como se fosse uma outra, tá? Então, pelo tempo do curso, né, 16 aulas, né, 40 horas, vou ter que dar uma ênfase. E a nossa ênfase não significa que a gente vai só poder ver isso, não tá proibido ver outras coisas. Mas a ênfase maior, assim, o foco maior será em IA aplicada a textos, tá? Por isso que o processamento de linguagem natural e a parte de aprendizado supervisionado. Mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente, ver que até que essa parte de o que está dentro do aprendizado supervisionado, o que está, até isso ainda é um pouco ambíguo isso, tá? Não é um negócio fechado assim, sabe? E eu acho que nunca vai ser, diga-se de passagem. Nós vamos utilizar Python, tá? É recomendável lá para frente, não agora, lá para o final do curso, assim, para as últimas aulas do curso, ter uma placa de vídeo compatível com o driver CUDA, tá? E a questão do editor, cara, usa o IDE, editor da sua preferência. No início eu vou usar o Tone mesmo, tá? Só para quebrar um galho mesmo, não esquentar a cabeça. E a gente vai usar o Tone mesmo, tá? Outras coisas, vamos lá. A, a forma com que eu estou estruturando o curso, eu tentei fazê-la ser assim mais sequencial, mais cascata possível, tá? Mas essa área, ela meio que impossibilita um pouco de seguir nessa linha. Então, vai ter um pouco aquele efeito bumerangue, sabe? A gente vai abrir um tópico, isso é, descer um nível da árvore e depois a gente volta para um determinado galho, tá? Desce e volta. Por quê? Porque tem uns tópicos que são tão grandes e dentro deles tem outros tópicos, os subtópicos também são grandes, então fica um pouco difícil de fazer uma coisa linear, né? Tá? Assim, muito linear sem ter que esse, ó, sem ter que ser tipo o desenvolvimento cascata, tá? Terminamos a etapa tal, esquece ela, nunca mais vamos ver, vamos para a próxima. Aqui vai ser um pouco, vai ser aquela coisa meio desenvolvimento espiral mesmo, tá? Interativo incremental, assim, a nossa forma de aprender um pouco os tópicos, tá? Deixa eu ver alguma outra coisa. Bem, a questão dos textos, né? Até vou mostrar um pouco a questão de visão computacional, mas o foco mesmo vai ser aplicar IA para texto, tá? Bem, acho que é isso por enquanto. Vamos lá. Esse sou eu, tá? Tenho mestrado no IME e tal, trabalho na PGE, já dei spoiler um pouco antes de começar a gravação, né? Tive a oportunidade de desenvolver uma IA na PGE, que é o LEVI, né? O Legal Environment Virtual Intelligence. E também já atuei como professor na graduação, mas desses últimos anos para cá, tenho atuado mais como professor dos cursos
nos cursos dados pelo SEJU, né, pelo Centro de Estudo Jurídico da PGE. Eu acho que esse já é meu quinto ou sexto curso já. Até perdi a conta. Bem, vamos lá. Vamos começar com uma história. Eu gosto muito de história. Não sei você, mas eu gosto muito de história. A ideia aqui é para a gente poder tentar ver aonde, assim, onde começou as coisas até chegar a nível chat GPT, tá? Vamos lá. Década de 1940 a 1950, né? A tecnologia avançou muito nessa época por causa da guerra, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Os alemães eles já utilizavam mensagens criptografadas e tal. E nessa época começou as fundações teóricas do que no futuro seria não só a computação em si, mas essa parte de IA, né? As sementes da IA foram plantadas com o desenvolvimento da lógica matemática e da teoria da computabilidade por pessoas como Alan Turing, né? O Turing, na época, ele fez o teste Turing. Quem nunca assistiu aquele filme Gente, como é que é o nome do filme dele mesmo? É o... O jogo da imitação. O jogo da imitação. Isso. Obrigado. Jogo da imitação. Eu acho que é um filme quase que obrigatório para quem é da nossa área, né? É muito bom esse filme. E o conceito da máquina de Turing é usado até hoje para a gente saber que é algo computacional ou não, né? Ou até para uma linguagem qualquer, né? Você pega lá uma linguagem igual HTML, ela não é uma linguagem passível de ser um Turing, né? Mas pega um JavaScript sim. Então, às vezes isso serve para você saber se aquela linguagem, se aquela especificação, se aquela máquina ela é passível de ser computável, né? Então ali já começou a questão de você ter um experimento conceitual para determinar se uma máquina ela pode ter um comportamento inteligente distinguível de um ser humano. Então ali assim, os primórdios, tá? Bem, na década seguinte, tá? Os pesquisadores começaram a criar os primeiros programas de IA. Foi quando começou a surgir o termo, tá? Principalmente quem cunhou esse termo, salvo engano, um dos primeiros, assim, foi esse cara que está aqui com essa linha vermelha aqui, o John McCarthy, tá? Nessa reunião, nessa conferência que teve nessa faculdade. E o nome da conferência mesmo, né? É Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, em 1956. Então ali já começou a ter o termo cunhado, tá? A ideia ali já era começar a criar programas que pudessem simular a inteligência humana voltados para jogos de tabuleiro, né? Xadrez e dama, tá? Então nessa década já começou a ter o termo. Beleza. Anos 70 até 85, o pessoal chama de inverno da IA. Deu uma certa esfriada, né? Por isso tem esse nome. Porque outras áreas da computação foram se desenvolvendo. Na verdade, essa época foi a época que teve o boom, né, Monção? O boom dos computadores pessoais, por assim dizer, né? Começaram a surgir os primeiros computadores pessoais. Antes disso, a gente estava falando daqueles computadores de tamanho de uma sala, né? Sim, assim, e os investimentos e tudo foi feito para promover, né? Principalmente os gráficos e a capacidade de processamento, e não necessariamente a inteligência computacional, né? Exatamente. Malsan está corretíssimo. Então, assim, o foco da indústria e a academia muitas vezes é patrocinado pela indústria, né? Eles vão lá e bancam pesquisa. Então, como nessa época teve esse boom, deu uma certa congelada nesse viés, tá? Nesse viés. Porém,
ainda ocorreram alguns estudos igual desse cara que não era, o foco dele não era TI, mas na parte de heurística e estatística, tá? Que acabou se aglutinando nessa parte de IA. Bem, em 85 teve o renascimento da IA, tá? De 85 até o final da década de 90. Foi quando começou a ter os primeiros papers sobre a questão do machine learning em si, tá? O aprendizado de máquina. Que a abordagem se concentra em desenvolver algoritmos que permitam que as máquinas melhorem automaticamente com a experiência. Ainda havia um desafio muito grande nessa época. Qual era o desafio muito grande nessa época que tinha? Já tinha os algoritmos, os primeiros algoritmos de machine learning, só que para coisas práticas do dia a dia, o processamento, a memória da época não era suficiente. Entendeu? Então, muita coisa ainda ficava no papel. Tá? E nessa época também, nessa época, aí, nesses mais ou menos aí 15 anos por aí, começou a surgir também a ideia de rede neural, tá? A ideia de você ter lá o conceito de camada, neurônio, você passar o peso por camada e você ir ajustando a cada ciclo o ganho de função para você ter um conjunto de pesos passíveis de fazer uma predição baseado num conjunto de valores que passou pelo teu treinamento com a rede neural, os primeiros algoritmos genéticos, e começaram a ter também primeiros trabalhos em visão computacional. Né? O que hoje o pessoal gosta de ver aí nesses DALL-E e essas outras IAs que geram imagem, né? Foi nessa época que começaram a ter os primeiros algoritmos, né? Começaram a ter os primeiros algoritmos. Só que conforme eu falei, né? O processamento ainda é muito limitado. 85, né, Malson? A gente está falando de PC aí com 4 megas de RAM, né? 2 megas de RAM, 1 mega de RAM. Pois é, um disco pequenininho e o clock medido ainda em megahertz. Exatamente. Não, 85 era menos do que isso, era kbyte RAM. Meu Aptiva nos anos 90, 94, era 4 MB de RAM, né? Anos 80 a gente está falando de kbytes ainda de memória RAM, né? E a porcaria do MS-DOS com seus 640 kilobytes, né? Não é à toa que tem aquela frase icônica do Bill Gates, né? Quem vai precisar de um computador com mais de 2 megas, alguma besteira que o Bill Gates, uma das várias besteiras que o Bill Gates falou na vida. Mas, cara, eu não interpreto isso como besteira, não. Entendeu? É o momento, ele quer que você acredite numa coisa, entendeu? Esse cara é muito inteligente, não deve ter falado isso por pura besteira, não. Ele é fogo. Você tem razão. Bem, então vamos lá. Anos 2000, época das boy bands, né? E aí foi um ano assim que acho que o mundo começou a se tornar muito conectado à internet, né? Já tinha um pouco assim, última metade dos anos 90, mas foi no ano 2000 que a internet explodiu para valer, né? E foi nessa primeira década começou também a época de mineração de dados. Por quê? Nessa época começaram a surgir os discos rígidos maiores. Então você pôde começar a ter servidores capazes de armazenar uma quantidade significativa de informação, né? Com vários discos, né? Aquele cluster. Começaram a ter os primeiros clusters, né, Malsan? Primeiros clusters de CPU, de disco, né? A gente ouvia muito isso, né? Vou programar no Apache usando multiprocessamento, né? Quando a gente fala multiprocessamento, não é multicore, não, né?
Eram várias máquinas interconectadas e tal. Cara, tinha umas aplicações que estavam disponíveis na internet nessa época que eu achava, assim, incrível. Era... Eu esqueci o nome da aplicação agora. Você mandava uma foto e ele reprocessava aquela foto, fazia uma foto gigante, em que cada pixel da foto que você mandou era outra foto. Era um negócio maluco, era um cluster que fazia isso. Exatamente. Não, Photomosaic. Photomosaic. Não sei nem se ainda existe. você lembra, Malsan, que foi nessa época também que começou. Eles começaram a mapear o DNA humano, né? E aí você entrava num site, você via lá em tempo real, lá colocando lá, aquele TCGA, TCGA. Verdade. E aí você podia, se a pessoa quisesse, colocar o teu computador ligado à internet, escada, né? Para poder ele servir de nó, de cluster, né? Para poder ajudar lá no processamento, é, processar negócio de câncer e tal. Era isso, porque era. Então, nessa época começou a ter esses recursos e a internet começou a armazenar e receber muita informação, né? Muita informação. Então, foi a grande época do mineração. Foi nessa época que explodiu o BI, né, moção? O BI começou a explodir nessa época. O termo BI, o termo mineração de dados, começou a explodir nessa época. É verdade. Aí a gente já tinha computadores assim com poder de processamento suficiente para processar uma grande quantidade de dados, né? Exatamente, exatamente. Então, é, então vamos lá. Era da mineração de dados e grandes dados. Com a expansão da internet, redes sociais e tal, começou a quantidade de informação cresceu exponencialmente. Isso criou oportunidades para obter insights sobre comportamento do consumidor, tendências de mercado, padrão de comportamento humano e muito mais. Durante esse período, a tecnologia começou a crescer significativamente, né? Eu lembro que no finalzinho dessa era aí começou a surgir os computadores de multicore. E aí começou a surgir essas tecnologias para lidar com essa quantidade grande de informação. Foi quando começou os primeiros bancos no SQL, tá? Sem ser estruturado, processamento distribuído como Hadoop, linguagem de programação R, né, que é bastante utilizado para essa parte de BI, estatística e até para machine learning também. E aí começaram a surgir essas partes de finanças, porque isso gera, como é que eu posso dizer, isso acaba se aglutinando a questão da IA, tá? Porque muitas IAs hoje em dia elas são feitas para ter como dados esse tipo de informação para você tentar fazer uma previsão do que o mercado quer, por exemplo. Tá? Pois é, e nessa época também a gente começou a andar com um amiguinho novo que promovia essas pesquisas todas aí, né? Celular. Ele ia pra gente, ele ia com a gente aonde a gente ia, a gente achava que ele era o nosso melhor amigo, mas ele era o melhor amigo de outra pessoa. É verdade. Começou a ter o celular, os smartphones e tal. E aí, pronto, você começou a dar de graça assim, uma quantidade absurda de informação para poder vir sempre a propaganda certa para você, né? Sempre vinha a propaganda certa para você. Bem, década seguinte, né, que foi a passada, essa realmente foi a explosão do que a gente chama de deep learning, né? O aprendizado profundo, uma abordagem baseada em redes neurais profundas, revolucionou a IA. Avanços em hardware, algoritmos de disponibilidade de dados permitiram que o sistema de IA atingisse desempenhos impressionantes, como reconhecimento de imagem, tradução automática e jogos complexos. Quem lembra aquele Babelfish, né? Foi um dos primeiros tradutores que tinha na internet. Antes de vir o Google Translator. Quando veio o Google Translator, deu aquela revolucionada mesmo. Mas antes era o Babelfish. E antes do Babelfish, tinha um programa que você comprava. Só que no Brasil ninguém comprava, né? Pirateava. Que era o Power Translator. Você instalava o CD e você usava lá o tradutor. Mas era um tradutor usando um algoritmo lá qualquer. Não usava algo complexo, por exemplo, como o Transformer hoje em dia, né? Nessa época, essa moça, Fei Fei Li,
ela foi a moça que criou o projeto que juntou as imagens para poder fazer a primeira IA de reconhecimento de imagem. Ela ganhou vários prêmios. Eu estou tentando lembrar o nome agora, tá? Mas essa moça, ela foi essa responsável. Aí hoje acho que ela trabalha na Microsoft, alguma coisa assim. E aí nessa época começou a surgir essas bibliotecas, algumas a gente vai usar aqui, né? TensorFlow, PyTorch, Keras, permitiu, que são essas bibliotecas muito focadas nessa parte de rede neural, tá? E em 2017, que para mim assim foi o divisor de águas, boa parte dessa história toda que a gente está vendo até agora, que foi quando surgiu esse artigo aqui, ó. Attention is all you need. Se você coloca ele aqui no Google e você olha o númerozinho bobo de citações que esse artigo tem. Só 91 mil. E esse artigo não foi criado há 1000 anos atrás, foi 2017. 2017 é ontem. Esse artigo aqui que veio a ideia da questão do algoritmo de atenção, tá? De usar a questão lá do QKV. Em suma, é o artigo que veio com a ideia do Transformers, que é a letra T do ChatGPT, tá? Então, assim, ele pegou outras ideias que já existiam, mas que eram limitadas, e ele mudou a forma de encarar a questão de geração de texto ou tradução, porque na verdade a ideia foi feita para tradução, mas acabou sendo usado para milhões de outras coisas. E fez uma diferença absurda, né? Na vida de muita gente. Bem, 2020 até hoje, tá? A área continua se expandindo para os assistentes virtuais, né? Você tem aí Siri, por aí vai. Carros autônomos, diagnóstico médico, robótica. E aí acho que agora num congresso internacional desses globalistas da vida aí, eles estão discutindo questão de leis para IA e por aí vai, tá? Esse é o status atual assim da questão da inteligência artificial. Bem, passado a questão da história, para a gente tentar ter um prognóstico de como é que a gente chegou, como é que a tecnologia chegou até aqui, vamos ver agora afinal, o que é inteligência artificial, tá? Uma, uma descrição técnica, até um pouco acadêmica. Vamos lá. A inteligência artificial é uma área da tecnologia que se concentra em criar sistemas que imitam a inteligência humana, com uma capacidade de aprender, raciocinar. Essa parte de raciocinar é bastante polêmica, mas beleza. E tomar decisões, tá? Isso é feito usando. Não se limita a isso, tá? Mas na maior parte das vezes usando algoritmos de aprendizado de máquina que permitem que o sistema melhore ao longo do tempo com base em dados e experiência. Alguns exemplos de aplicações de inteligência artificial incluem assistentes virtuais, reconhecimento de voz, imagem, tradução, condução de veículos autônomos e por aí vai. Uma visão geral, mas não total, tá? De relacionamento entre algumas áreas, tá? Da questão da IA. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 39. Beleza. Bem, aqui é uma visão bastante utilizada, tá? Você tem a inteligência artificial
Dentro dela você tem essas duas grandes áreas aqui. Machine Learning, que dentro tem o Deep Learning. Aí aqui, assim, fazendo uma espécie de join, você vê que é um join que pega 3 áreas, né? Ela mais duas aqui. Que é o NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, tá? Outra visão aqui. De novo tá aqui, ó, IA com dentro Machine Learning, com dentro Deep Learning. Aqui nessa visão, de uma outra empresa, profissional, não importa, ele já enxerga o processamento de linguagem natural um pouco fora da IA, mas não deixa de fazer aquele join, tá? Ele coloca ele aqui fazendo join com ciência da computação e com linguagem humana, tá? Outra visão aqui. Você vê que é aquela mesma bolinha daqui. O NLP ele tá aqui dentro da IA também, só que fazendo join, né, com linguística. Realmente, as três, nenhuma das três estão erradas, tá? Mas é só para mostrar o quê? Que essas áreas elas têm um pouquinho dali, um pouquinho daqui, cadinho dali, elas fazem essas aglutinações, tá? Porque, por exemplo, vocês vão ver muitas vezes a gente falar de termos lá, de coisas que a gente aprende até em gramática no colégio e a gente vai usar nessa parte de aplicada a texto. Tá? Por isso que a gente vai ver, vai na prática sentir, ver esses cruzamentos entre as áreas, tá? Esses relacionamentos. Dependendo da literatura, você ainda vai ter assim, conjuntos diferentes desses daí, né? Se você perguntar a um professor de português, ele vai dizer que tudo isso é linguagem. É verdade. E Ou vou de falar, inglês, né? vou falar mais para vocês. Aqui ainda valeria, nessa parte aqui, até de IAs, Machine Learning, talvez, fazer um cruzamento ou até colocar dentro a parte de estatística. Olha só, várias técnicas que a gente vai utilizar, elas foram inventadas muito antes de ter um computador fazendo aquilo para alguma tarefa específica, tá? Então, por exemplo, regressão linear, pô, é um negócio milenar, entendeu? Que era feito no papel, no papiro, sei lá, na pedra, alguma coisa assim, entendeu? Mas é usado como uma técnica lá de machine learning para e é considerado quando você salva o modelo, aquele modelo matemático ali considerado uma inteligência artificial. Tá? Então, aqui valeria também ter o relacionamento com a área de estatística. Beleza? Vamos lá. Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, né, como a gente viu aqui, é o ML, tá? Machine Learning. É uma sub-área da inteligência artificial que se concentra em como os computadores podem aprender a partir de dados sem serem explicitamente programados. É baseado na ideia de que computadores podem encontrar padrões, tá? E tendências em grande quantidade de dados e usar essa informação para tomar decisões ou realizar tarefas sem ser diretamente programados para fazê-lo. O aprendizado de máquina é usado em aplicações como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, análise de sentimento e previsões séries temporais. A gente vai implementar a maioria desses aqui. Quando aqui nesse texto fala que é sem ser programado diretamente para fazer aquilo, vamos tentar entender a diferença, tá? Quando a gente chega e faz um programa, né, assim, tipo, valor tá igual a 100. If valor maior do que 100, sei lá,
print entrou no cheque especial. Né? Quando você faz isso aqui, você faz esse tipo de instrução, a gente chama isso aqui de programação imperativa. Por que imperativa? Tá? Esse print aqui, ele não tem conversa. Ele só vai printar se o valor for maior que 100. Ah, mas e não sei o que, se for um feriado e não sei, não tem conversa. Isso aqui tá, na hora lá em baixo nível, vai virar lá umas instruções em assembler da vida qualquer, que ele só vai entrar nessa linha 4 se valor for maior do que 100. Tá? E esse programa aqui que é totalmente estático, nunca nem vai entrar, né? Porque o valor está aqui fechado como 100, né? Vamos dizer que aqui fosse um input da vida, né? Um int para poder converter, alguma coisa assim, né? Aí digite o valor. Aí beleza, o programa ele vai ser dinâmico, mas ele só vai ter essas duas possibilidades: imprimir ou não imprimir, tá? Na verdade, uma terceira que seria o cara digitar um valor que não é inteiro, vai dar um erro lá qualquer. Então, por isso que tem esse nome imperativo, né? Imperativo. Programação imperativa, né? É uma abordagem de programação em que o desenvolvedor escreve instruções detalhadas e explícitas sobre como o computador deve executar uma tarefa. É baseado em comandos do tipo faça isso, faça aquilo. Se for maior do que 100, faça isso. Poderia ter um else. Se não, faça aquilo. Já na aprendizagem de máquina, que é uma sub-área da IA, se concentra em como os computadores podem aprender a partir de dados sem serem explicitamente programados. Né? A gente vai ver que tem determinadas tarefas e dependendo de como ele é ensinado ou de como ele vai receber os dados e lidar com aquilo, no caso do não supervisionado, por exemplo, é a partir daquilo que ele vai tomar uma decisão baseado numa expressão matemática ou até num conjunto estatístico, tipo, olha, isso aqui tem tantos por cento de chance da pessoa entrar no cheque especial. Ah, isso aqui tem tantos por cento de chance da pessoa não entrar no cheque especial. Uma questão, se fosse dar um exemplo até mais verdadeiro para isso, seria, ó, esse cliente aqui, baseado nos gastos dele, ele tem uma 99% de chance de usar cheque especial. Já esse aqui não. Isso seria um exemplo verossímil, um bom exemplo a se usar machine learning e não programação imperativa, tá? O aprendizado de máquina permite que os computadores, enquanto padrões, façam previsões baseadas em exemplos, sem seguir regras explícitas. Diferente daqui, né? A regra do programa aqui é muito explícita. Se valor for maior que 100, entra no cheque especial, se não, beijo, abraço. Em resumo, programação imperativa é direta e explícita, enquanto a aprendizagem de máquina é baseada em exemplos e padrões. Tá? Tipos de aprendizado de máquina, né? Tipos de machine learning. Vamos lá. Existem só esses 3? Não. Mas, por muito tempo, o consenso geral foi e ainda é de muita gente de que são os 3 meio que englobam tudo, tá? Mas hoje tem gente que considera que Deep Learning está fora desses 3 e por aí vai. Então, depende do ponto de vista, tá? Mas na maioria das vezes, maioria dos livros e tal, e explicações na internet, serão esses 3 aqui. Beleza? Primeiro, o aprendizado supervisionado, Supervised Machine Learning, tá?
Nesse tipo de aprendizado, o modelo é treinado com dados rotulados. Leia-se em inglês como labels, tá? Onde as entradas são associadas às saídas desejadas. O objetivo é fazer com que o modelo aprenda a fazer previsões precisas a partir dos dados treinados. O outro, aprendizado não supervisionado, tá? Non supervised machine learning. Nesse tipo de aprendizado, o modelo é treinado com dados não rotulados. O objetivo é encontrar padrões e relações nos dados. A gente vai ver isso. A gente vai ainda hoje ver detalhadamente, vai ter alguns exemplos na internet que a gente vai clicar e vai rodar. Aprendizado por reforço. É a tradução que deram, mas em inglês é plausível, é reinforcement learning, tá? Nesse tipo de aprendizado, o modelo é treinado através de uma série de ações e consequências, recompensas ou punições, a fim de aprender a tomar as ações mais eficazes em situações específicas. Esse terceiro aqui, por exemplo, é muito usado para carro sem motorista, tá? Vamos lá. Conforme eu falei para vocês, e tinha conversado com a equipe do PGE Digital ontem na Daily, eu preciso realmente passar muitos conceitos para que na prática, quando a gente for falar deles, a coisa se encaixe assim na memória de vocês e não fique solto as coisas, entendeu? Por isso que eu realmente eu espero que não esteja sendo assim, muito maçante, chato, mas é porque é uma área nova e realmente eu preciso passar bastante conceito, tá? Vamos lá. O aprendizado supervisionado ele é caracterizado por envolver situações em que se tem à disposição um conjunto de dados contendo tanto as características, vocês vão ver muito esse termo feature. Minhas features, as features, aumenta as features, não sei o quê, tá? Quanto os rótulos, as labels. Vocês vão ver também bastante esse termo no dia a dia e na hora que estiver programando mesmo, tá? E a tarefa, quando você está usando essa abordagem de machine learning, que é supervisionada, consiste em realizar previsões ou tarefas genéricas baseado nas labels, com base nas features de entrada. Tá? Calma aí que a gente vai ver exemplos, vai ficar bem na prática, em vez de ficar abstrato isso. No contexto da IA, o aprendizado de máquina ele segue esse pair, esse par feature label, que é geralmente chamado também de exemplo ou amostra. Tá? Cada exemplo consiste num conjunto de feature que descreve os dados de entrada e um rótulo associado que representa a saída desejada. Esse conjunto de exemplos é usado para treinar um modelo de aprendizado de máquina, a fim de fazer previsões ou classificações em novos exemplos. Certo? Você tem um conjunto de dados, tá? Que tem uma características, e aquelas características eles têm lá uma etiqueta. Por exemplo, o Levi, por exemplo, você tem lá, você tem as features, tem as características. As características lá são os textos das iniciais, e você tem aquele conjunto, e um conjunto para cada etiqueta. O que são as etiquetas? PG3, PG4. Traduzindo, né? Tipo, tributária, direito pessoal administrativo, direito do meio ambiente, tá? E qual a ideia de usar o aprendizado supervisionado? Qual foi a ideia do Levi? Eu treino, ensino, machine learning. Você tem essas características aqui. No caso, o texto lá, a gente vai ver como é que as palavras-chave, que a gente exclui, que a gente põe, qual a técnica que a gente usa. E aí eu vou dar um novo texto para ele vai fazer lá o pré-processamento, e eu quero que ele faça uma
uma classificação, uma previsão de, ó, essa nova ação aqui é de direito sucessório. É isso que eu quero que ele faça, tá? Então, esse é um exemplo de aprendizado supervisionado, tá? E por que tem esse nome supervisionado? A supervisão ela entra em jogo porque, para escolher os parâmetros, o que cada coisa vai ser, nós, os supervisores, fornecemos ao modelo um conjunto de dados de exemplos rotulados. A gente não chega para ele assim e dá, sei lá, 10.000 notícias, no caso da supervisionada, tá? No caso, você chega a dar 10.000 notícias para o machine learning e fala assim, ó, se vira aí e agora aprende o que é notícia de esporte e o que é notícia de política. No aprendizado supervisionado isso não vai rolar não, tá? Isso não rola. Você tem que dar para ele um conjunto de dados etiquetado, dizer, olha, dessas 10.000 notícias eu tenho essas 1.000 aqui que são de esporte, essas 1.000 aqui que são de política, essas 1.000 aqui que são de entretenimento. No supervisionado é assim que funciona, tá? Ou para outras tarefas, imagens, a gente vai ver aqui ainda detalhadamente na aula de hoje. Em termos probabilísticos, normalmente estamos interessados em estimar a probabilidade condicional de um rótulo com base nas características de entrada. Cada tipo de dado tem lá suas características, tá? O texto são as palavras ali, a imagem tem suas características que a gente vai extraindo dependendo do algoritmo, por aí vai. Som também tem a questão do espectro lá do som e por aí vai, tá? Vamos lá. Embora seja um entre vários paradigmas do aprendizado de máquina, o aprendizado supervisionado é responsável pela maioria das aplicações bem-sucedidas do aprendizado de máquina no setor. Eu acho que é fácil de entender, né? Porque você já dá um pouco mastigado para ele e ele aprende em cima daquele mastigado. Vocês vão ver que o não supervisionado, o negócio é um pouquinho mais difícil. Em parte, isso se deve ao fato de que muitas tarefas importantes podem ser descritas de forma clara com a estimativa da probabilidade de algo desconhecido, com base em um conjunto de específico de dados disponíveis. Por exemplo, prever câncer e não câncer, com base em uma imagem de tomografia computadorizada. Funciona muito bem com aprendizado supervisionado, porque você passa por um OpenCV, você treina lá com um algoritmo, você treina lá com PyTorch, uma quantidade lá de imagens e diz, ó, essas imagens aqui, esses 1.000 tomografias de cérebro são de cérebros sadios, sem câncer, e essas 1.000 aqui são de não. E você treina um bom algoritmo lá de aprendizado supervisionado, o modelo vai ser capaz de, estatisticamente, ter uma boa precisão de uma nova tomografia que não foi fechada daquele conjunto, ele fazer a predição, só ele adivinhar se a pessoa ali daquela imagem tem câncer no cérebro ou não. Tá? Tradução, a mesma coisa. Pô, você simplesmente fazer do zero com não supervisionada a tradução, eu acho que nem funciona. Tá? Prever o preço de uma ação, né, de um ativo qualquer no próximo mês. Pô, se você puder pegar, de preferência, desde que aquela empresa entrou na Bolsa de Valores até o último mês, você puder ter todos os valores, dia a dia ou mês a mês, da variação daquela ação, a chance de você conseguir, via machine learning, adivinhar o preço do próximo mês é bem grande. Tá? Novamente, técnica de aprendizado supervisionado. Beleza, vamos lá. Embora a predição de label seja um cenário comum dentro do aprendizado supervisionado,
Esse tipo de abordagem envolve a apresentação ao algoritmo de exemplos que possuem pares de entrada e saída associados. Além dessa abordagem, a gente pode ser feito por outras tarefas, que a gente vai ver aqui agora cada uma em detalhe. Vou citar aqui a descrição breve, a gente vai ver elas detalhadamente. Algumas a gente vai poder até usar na internet. Tá? Regressão. Prevê um valor contínuo, como prever o preço de uma casa com base em suas características. Ah, olha, toda casa com tantos metros quadrados e tantos quartos custa tanto. A outra, que é um pouco maior e tem tantos quartos, custa tanto. Você pegar esse conjunto e você treinar com um algoritmo de regressão, tendo um conjunto bom de dados, você é capaz de prever um dado que não estava ali, ou uma situação ali que você... eu não tinha o valor de uma casa de 3 quartos com tantos metros. Ele ser capaz de prever, ou até de surgir uma maior ou menor, tá? Ele ser capaz de fazer esse tipo de... usando regressão, quando você tem questão de valores contínuos. Tem o classificação, que é o Levi, ou coisas mais simples, como você classificar se um e-mail é spam ou não. Aquele também do câncer também estaria nesse conjunto que a gente chama de tarefas de classificação. Segmentação, que é dividir a entrada em partes ou segmentos. Detecção de anomalias. Tradução automática, né? Todo mundo usa bastante. Geração de texto. Você fazer resumos ou você criar um texto inteiro, como por exemplo o que o ChatGPT faz. Recomendação, que é o que a gente usava muito sem machine learning no BI puro, mas aí quando você usa com algoritmos de recomendação, você começa a ter uma probabilidade estatística mais precisa, você tem uma variação melhor. Reconhecimento de fala, né, que é o famoso TTS, né, Text to Speech, quer dizer, o inverso, né, Speech to Text. E aqui é até um pouco polêmico, né? Porque o processamento de linguagem natural, vocês lembram? Que ele tinha uma bolinha só dele, né? Mas tem as tarefas de processamento de linguagem natural supervisionadas. Mas ela é uma área tão grande que ela não se limita só a isso, tá? Que é analisar e entender a linguagem humana, incluindo tarefas como análise de sentimentos e extração de informação. Vamos lá. Regressão. O problema da regressão é um tipo de problema que vai ser até o primeiro que a gente vai implementar, tá? De aprendizado supervisionado, em que o objetivo é prever um valor contínuo ou numérico. Tá? Em síntese, a meta é mapear as entradas para uma saída em um espaço contínuo. A pessoa de tantos metros normalmente tem tantos quilos. Aí a pessoa ficou um pouco mais alta, tantos quilos. Um pouco mais alta, tantos quilos. Você pegar esse conjunto e você chegar e falar para uma pessoa que tenha tantos metros que não estava naquela lista que você treinou, ele tentar adivinhar com uma precisão boa quantos quilos aquela pessoa teria. Tá? É um exemplo bem simples de regressão. Outro seria de preço da ação. Olha, normalmente na época tal, no mês tal, a ação dessa empresa vale tanto. Normalmente na época vale tanto. Tá? Ou aquele exemplo da casa que eu dei também. Por exemplo, considere nesse cenário que você quer prever casas com base em características, como número de quarto, localização. Podem ser mais de um valor, tá? Não precisa ser esse par assim, XY de uma dimensão, não, tá? Pode ser que o X seja número do quarto, total em metros da casa, tá? E o valor que você deseja prever é o valor da casa. Então vamos lá. Até aqui, assim, exemplos. Salários, tá vendo? Relação salários e anos de experiência. Tá? Vamos fingir que é assim na vida real para todo mundo, né, moça? Vamos fingir que é assim na vida real para todo mundo. Então, Pois é, tem muita distorção, né? Vamos fingir no mundo real, tá? Vocês fingem que fosse isso aqui, né? Então você começa a ver esse valor contínuo
E você vê que aqui tem essa linha. Essa é a linha da regressão linear. Quando você tem um dado de 2 ou mais dimensões, você tem essa. Como é que eu posso chamar isso aqui? Como se fosse essa redezinha, tá? Que segura os dados aqui, mas não deixa de ter essa linha da regressão linear. Essa linha ela tem que existir para algum grau, seja descendo, subindo ou reto, mas tem que ter, tá? Na regressão linear. A gente, inclusive, vai usar código para gerar ela, tá? A gente vai usar código para gerar ela. Então, aqui, vou passar esse link aqui. Depois eu vou passar o slide para todo mundo, tá? Vou passar esse link aqui no chat. Chat. Vou passar aqui para vocês. Então, assim, você pode mandar por e-mail depois também, que para mim também é difícil copiar agora. Eu vou mandar os slides, o link do slide por e-mail para todo mundo. É só você lembrar que está aqui, tá? Nessa página de regressão. Não é nem bom decorar o número. Aqui por enquanto está número 20, tá? Mas é porque vocês me conhecem, meus slides eles vão sempre sendo melhorados e aumentados, tá? Durante o curso. E às vezes até depois também. Isso que eu recomendo às vezes nem. Pode até salvar com PDF pra você estudar e tal, mas sempre tá baixando a versão mais atual. Vamos lá. Tem uma coisa que eu gostaria de solicitar, que é o cronograma das aulas. Eu perdi ele, eu não estou conseguindo encontrar para poder me organizar. Tá bom, eu passo para você depois, tá? Tá bom, obrigada. Nada. E ó, essa aula está sendo gravada, depois ela vai para o YouTube, tá? Então não se preocupem quem perder a aula, qualquer situação aí, tá? Não se preocupe. Posso tirar uma dúvida? Em relação se porventura ocorrer algum problema e a pessoa não poder assistir a aula, tem como abonar falta? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu vou conversar com o Seju e a gente tenta chegar aí numa situação aí, nem, sei lá, nem que eu possa, porque se eu não me engano, a presença, eu acho que o Teams pega, eu acho que o Teams pega automático, entendeu? Entendi. O Teams pago. Se eu puder dar um conselho, eu daria um conselho nem que você possa entrar assim, nem que seja no celular, mesmo que você não possa escutar, só para você marcar a presença e depois você assistir a aula com calma no YouTube, entendeu? Ah, então tá bom, tá bom. Tá? Tá bom, obrigada, tá? Nada, disponha. Bem, isso aqui é uma calculadora de regressão linear, tá? Você até pode carregar aqui um exemplo aqui e passar uns valores. Mas vamos dizer que a gente queira bolar aqui o nosso, tá? Eu vou até depois falar com vocês sobre essa questão de XY também, tá? Tudo isso aqui tem um peso, tá? Então, vamos dizer o seguinte, tá? Vamos dizer o seguinte, que a pessoa, até usar essa própria imagem aqui, mais ou menos aqui, tá? 2 anos de experiência. Isso aqui é ano, tá? É o quanto a pessoa ganha ano, né? Porque é coisa bem americana mesmo, né? Então aqui, vamos dizer assim, 2 anos de experiência, $40.000. Aí, 4 anos de experiência. Aí vamos dizer que tem uma outra, 4 anos de experiência, $60.000 por ano, tá? 8 mil, 80 mil, tá? 80 mil, 10 anos de experiência, mais ou menos uns 12 mil. Tá? 120, não é não? Oi? Faltou 0 aqui, perdão. Aqui tem
bastante pouco dá, tá? Quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando de uma... Aí vamos dizer que começa a chegar a 11, começa a dar uma estagnada, assim, tá? Vamos fingir aqui, ó. Uma estagnada entre aspas, tá? Ah, tal, aí chega aqui 12, cara, aumenta só um pouquinho e por aí vai, tá? Aí você pode ter aqui valores para fazer predição, tá? Então aqui, ó. E se o cara tivesse 7 anos, não tem isso aqui nos nossos dados de treinamento. 11 tem. 11 tem. Vou colocar 7 e 20 anos de experiência. Tá bom. Tá? Calcular. Aqui, ó. Ele fez aqui, ó, a nossa... Ele colocou os dados, tá vendo? Ele foi colocando os dados aqui. Ele aplicou a fórmula da regressão linear que a gente vai fazer ela na mão. E ele disse o seguinte, o ruim aqui é que ele não arredonda, tá? Se o cara tiver 7 anos de experiência, se eu não me engano, ele vai ganhar 87.315 dólares por ano, né? 87 mil... Não, 8 mil... não, faz sentido, né? Porque o cara que tem 6 anos, Malsan, ganha 80 mil. O cara que tem 10 ganha 12. Então ficou ali um pouquinho mais do que o cara que 6, tá? E o cara com 20 anos de experiência, teoricamente, ele ganharia 204.784 dólares. O cara que ganha 10 ganha 120. 200, o dobro seria 240. Tá. Lembra, a gente passou muito pouco. O nosso conjunto de dados. Aqui, ó. Esse é o nosso conjunto de dados, tá? E aqui está o valor da galera, que a gente poderia inclusive repetir, né? Aqui está o valor da galera. O Y, nesse caso, são as labels, tá? Isso é o salário que o cara vai ganhar, tá? Poderia ser alguma coisa mais simples, poderia ser inverso. Quem tem 40 mil dólares de salário tem filho? Sim ou não? Aqui poderia ser 1, 0, 1, 0. Também poderia ser, tá? Para regressão linear, isso já não é legal. Às vezes seria regressão logística, tá? Mas aqui é um exemplo. E aqui nesse site é legal que ele vai dando o cálculo passo a passo. É bem legal mesmo, tá? Bem, esse é um tipo, esse foi o primeiraço que a gente viu, né? Vamos lá. Regressão é uma técnica de aprendizado de máquina do tipo qual? Cri. Hein, galera? Supervisionado? Oi? Supervisionado, isso aí. Beleza? Porque a gente teve que passar o conjunto de dados. Eu não cheguei para ele e fiz assim, ó, zerar aqui, cheguei para ele zerar aqui e falar assim, ó, meu irmão, adivinha aí, com quanto que o cara vai ganhar por ano tendo 7 anos de salário e tendo 7 anos de experiência e 20 anos de experiência? Não é o caso. Eu tive que passar o conjunto de dados para ele. Tá? Só em fazer isso já é supervisionado. E ele usou aqui, né, porque eu estou numa calculadora de regressão linear, técnica de regressão linear. Tá? Em inglês é linear regression. Beleza? Próxima técnica, classificação. Foi a que eu usei no Levi. Tá? Mas eu usei modéstia à parte, uns algoritmos bem complexos. Classificação em aprendizado supervisionado é uma técnica de machine learning no qual o modelo é treinado para categorizar ou classificar dados em diferentes classes ou categorias. Nesse tipo de problema, cada exemplo de treinamento é composto por um conjunto de atributos e uma classe correspondente. Por exemplo, a pessoa tem 26 anos e ganha tantos mil reais por mês, e aí ela poderia estar numa classe. Qual classe poderia ser? Pessoas sem filho. A pessoa tem 40 anos, ganha tantos mil reais por mês,
ela poderia estar na classe pessoas com, a outra tá pessoas sem, essa pessoa com filho. Quantas classes eu teria nesse meu conjunto para ser treinado? 2 classes só, tá? Poderia ser algo mais complexo. Poderia ser, deixa eu pensar, igual o próprio Levi, né? Poderia ser lá, direito sucessório. No direito sucessório a pessoa fala sobre herança, a pessoa sempre fala sobre decujos e sobre o ITDI, acho que é ITDI, o imposto lá de transmissão. Essas 3 características, assim, repetidamente compõem, por exemplo, a questão de ser uma ação sobre direito sucessório. Citou um medicamento não sei o quê, e falou sobre uma internação, não sei o que lá, direito de saúde, e por aí vai. Tá? Então, características e a classe, que a classe no classificação é a label, tá? É a label, que é o nosso Y. O X seria essas informações, o Y seria a label, tá? Existe classificação multilabel? Existe. Para você dizer, por exemplo, tem um filme que ele é comédia, mas ele é comédia ficção científica. Pode ter. Tem essa possibilidade de fazer isso sim. Um pouco mais difícil imaginar, mas tem também. Tá? Vamos lá. O objetivo da classificação é fazer com que o modelo aprenda a mapear corretamente os atributos de entrada para as classes saída. Por exemplo, o modelo de classificação seria treinado para distinguir entre e-mails de spam e não spams e identificar uma espécie de planta com base em características como tamanho, forma da folha e por aí vai. Reconhecimento facial, por exemplo. Pode ser feito classificação. O processo de treinamento envolve fornecer ao modelo um conjunto de dados de treinamento contendo exemplos com suas classes corretas. O modelo analisa esses exemplos para identificar padrões nos atributos que estão associados a cada classe. Depois de treinado, o modelo pode ser usado para prever a classe de novos exemplos que não foram vistos durante o treinamento. É a famosa predição, a prediction. Alguns algoritmos ou técnicas ou classificadores comuns nessa área são árvore de decisão, que é o Decision Tree, regressão logística, máquina de vetores suporte e algoritmos de redes neurais. Eu falei para vocês lá no início, algumas pessoas consideram eles um cara à parte. Tá? Exemplos de classificação. Ó. Reconhecimento facial para detecção se a pessoa teve um AVC ou não. Tá? Então, você treinar com várias faces e, obviamente, né, você treinar com faces de pessoas que não tiveram ou faces de pessoas que tiveram, para ver se a pessoa tem algum tipo de paralisia facial, tá? E aqui o cara está usando 2 técnicas, regressão logística e o classificador de Support Vector Classifier, tá? Que é uma outra técnica também que pode ser muito usada para texto. Tá? E aí ela poder fazer esse tipo de classificação. Tem uma aqui que eu precisaria dar zoom, que é a árvore de decisão. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Ó. É a árvore de decisão, que a gente vai usar essa ferramenta que ela gera. E esse aqui é o regressão logística, que a gente vai implementar também no Python. Tá? Você pegar um conjunto e você separar. Ó, quem tem textura da casca lisa ou rugosa, ele separou pela característica da textura e do diâmetro, 2 características, quem é maçã e quem é laranja. Tá? E se a gente entrar nesse link aqui, a gente tem uma ferramenta
de árvore de decisão, que já tem alguns dados aqui, tá? Então, você até pode jogar aqui também, tá? Mas eu não vou jogar não, vou usar os dados que tenho. Gênero, masculino ou feminino, idade, o nível de graduação da pessoa, tá? Salário, provavelmente anual, é coisa de americano. Estado civil e o estado atual da pessoa, se está empregada ou não empregada. E aí uma label aqui, true ou falso, qualquer, como se fossem duas classes, verdadeiro ou falso para alguma coisa qualquer da vida. Tá? Tipo assim, potencial cliente e não potencial cliente. Imagine que fosse isso, tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar a árvore de decisão, tá? Isso aqui é o limite também, calcular. E aí ele usa essa técnica aqui. Então ele começa a separar, ó. Pelo nível começando, ele vai começar a árvore pelo nível de agrupando pelo nível de o status empregatício. Então, desempregado, true ou false. Então, true para zero, como se fosse assim, o cara vai ser, quando for verdadeiro, o cara for desempregado, a chance é alta o cara não ser um potencial cliente, por exemplo. Tá? Aí, dentro desse cara, dando falso para isso, se o cara não for não empregado, aí começa aqui. Se o cara só tem o ensino médio, vai para o grupo 0. Se tiver, vai para o grupo 1. Nesse grupo 1, rola uma certa misoginia aqui, mas beleza. Se for gênero masculino, se não for gênero masculino, aí tem aqui, e a idade for menor do que 32 anos, potencial cliente. Então, se for mulher e for, não, na verdade, menos que 32, potencial cliente. Se não, não é. E se for masculino e tiver passado por todas essas coisas, isso aqui é um tipo de classificador supervisionado, que é o Decision Tree, tá? Que é o Decision Tree. Bem, outra técnica de análise supervisionado, tá? Aprendizado supervisionado. É o segmentação. Segmentação é uma técnica fundamental em processamento de imagem e análise de dados, onde o objetivo é dividir uma imagem ou um conjunto de dados ou qualquer forma de informação em partes distintas ou regiões significativas. Essas regiões geralmente correspondem a objetos, áreas de interesse ou elementos específicos dentro dos dados. A segmentação é amplamente usada em várias áreas, incluindo medicina, visão computacional, análise de imagem satélite, processamento de imagem, controle de qualidade industrial e muito mais. Em medicina, por exemplo, segmentação de imagem médica pode ajudar a identificar estruturas específicas, como órgãos, tumores ou vasos sanguíneos. A segmentação e classificação supervisionada combina a segmentação com o processo de classificação. Normalmente ela acaba não sendo feita sozinha. Por isso que a gente viu um pouco aqui, algumas certas combinações aqui. Subvencionalmente útil é capaz de identificar e categorizar diferentes partes da imagem. Exemplos, tá? Você usando aqui o OpenCV, uma biblioteca muito boa de trabalhar com imagem para a parte de IA em Python. Você tem as imagens e você aplica aqui a técnica de limite inverso binário, tá? Para você segmentar, né? Você fazer essa subdivisão aqui, tá? Então tá aqui, ó, detecção de arestas, e aqui já é uma mais complexo, ó, detectando os carros. Esse cara aqui, ó, no Hugging Face, que a gente vai usar muito ainda durante o curso,
ele faz essa técnica. Poxa, pena que eu tava com a fotinho do Levi no outro computador, cara. Deixa eu ver se eu pego uma foto legal aqui para fazer uma detecção de aresta. A minha ali já tá sem aresta aqui. Não sei se ele vai pegar legal essa aqui. Eu tava com uma foto tão legal do Levi, mas eu tava com uma foto no outro computador. Não sei se aqui ele vai fazer legal aqui. Mas ele tem uns exemplos aqui. Tem esse exemplo do gatinho. E ele tem esse exemplo aqui da face aqui também. Se demorar muito para processar essa imagem aqui da PGE, eu vou desistir e vou partir para o outro. Deixa eu ver aqui, acho que vai demorar muito. Deixa eu carregar aqui de novo. Ele tinha feito do Levi legal aqui, cara. Tá vendo? Ó, ele detectando as arestas aqui da imagem aqui. Tá vendo? Tá? Ele como se fosse detectando isso aqui, até para você transformar isso aqui num gráfico vetorial. Tá? Então isso aqui é uma técnica. Lembrou um pouco o Pathfinder dos programas de vetorização, né? O Exatamente, Illustrator. exatamente. Lembra muito. Exatamente. Então, normalmente essa técnica não é usada sozinha, tá? É usada com outras técnicas para você fazer algo mais útil para a visão computacional, né? Bem, detecção de... Gente, a gente pode só fazer uma pausazinha só para pegar uma água lá embaixo, um outro café. A gente volta daqui a uns 10 minutinhos, 11h10? 11h10, tá bom? Tá? Beleza. Beleza. Deixa eu pausar aqui. Beleza. Essa pausa foi crucial, exatamente o tempo de eu fazer um café e voltar. Ótimo, que ótimo, Alçan. Na marca. Bem, detecção de anomalias, tá? Outra tipo de abordagem na aprendizagem supervisionada. Detecção de anomalias e classificação supervisionada, tópico importante em análise de dados e aprendizagem de máquina, onde o objetivo é identificar instâncias ou observações que se diferem, o famoso patinho feio, né? Significativamente do padrão geral dos dados. As anomalias são frequentemente referidas como outliers. E são observações que não se encaixam nas categorias ou padrões esperados. Pessoal, é bastante útil para detectar fraude em transação financeira, defeito de fabricação, intrusão em segurança cibernética, por aí vai. Tá? Eu não consegui achar uma aplicação de exemplo, mas normalmente, quando vai usar um gráfico da vida, se usa esse tipo aqui de gráfico, tá? Ou quando usa um gráfico assim 2D, é alguma coisa que fique bem notório, né? Igual esse aqui, esse pontinho vermelho fora aqui da curva de crescimento, tá? Que um Então, exemplo, Celci, controle do diabetes. Controle do diabetes. Bom exemplo, bom exemplo. Não, porque eu Eu queria tinha ter achado. um sisteminha que fazia isso. Ah, é? Ele me dizia, encontrava Isso um deve ponto ser fora da curva, o sistema me dizia. Legal, legal. De repente a Receita Federal também usa isso aí, né? Para pegar algum tipo com de certeza, fraude. com Não. certeza. Sim. Boa, bem lembrado. Não, assim, porque eu queria ter achado uma aplicação que a gente pudesse clicar no link e rodar na hora, entendeu? Mas não achei, infelizmente. Ah, tá. Uma das Queria técnicas mostrar. essa técnica chamada Isolation Forced, tá? Para poder fazer esse tipo de... Para você ter um algoritmo lá, pra você treinar teu conjunto e tentar achar esse tipo de situação. Tá? É bem legal mesmo. Bem, outra técnica, essa vocês conhecem bastante. Tradução automática, né?
Você tem um conjunto de dados, você tem um idioma-fonte e o idioma-alvo. E você poder, às vezes, você fazer os dois caminhos, né? Você poder até, dependendo da tecnologia, fazer os dois caminhos, né? Traduzir de A para B e de B para A. As abordagens mais utilizadas em tradução automática são modelos de tradução estatística, baseados em probabilidade estatística, usam tabelas de tradução e modelos de reordenação, redes neurais recorrentes, tá? Projetados para sequência de dados, capturam dependências sequenciais, long short-term memory, variação do rede neural recorrente, que resolve o problema do desvanecimento do gradiente, capturam dependências de longo alcance, usado amplamente em modelos de tradução, melhorando a qualidade de tradução. O rede neural sequence to sequence com mecanismo de atenção, que aí já é usando o attention is all you need. Codificadores capturam um contexto da sequência de entrada. E decodificadores geram tradução usando contextos relevantes, usando a questão do mecanismo de atenção. O transformer em si, né, arquitetura inovadora que usa uma atenção multicabeça, transforma a captura e relacionamento entre todas as palavras de uma sequência. Por isso que ele é pesado também, infelizmente. Modelos treinados com o BERT GPT-3 têm sido adaptados para a tradução, né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico está mostrando como é que funciona o vetor de atenção. A questão do traduzir I am student to je suis étudiant em francês. Como é que ele vai montando o gráfico dele, tá? E os pesos. O gráfico de contexto e relacionamento de cada palavra de um lado com a palavra do outro lado, tá? Aqui no sequence to sequence, passando pelo encoder e pelo decoder, tá? Hello world. Aí passa pela camada oculta. Aí tá aqui, ó. Bonjour le monde. Tá? E a questão da posição da palavra, que você vê que aqui são duas e em francês são três, né? E o final do texto. Isso aí a gente vai ver quando estudar Transformer lá pro final do nosso curso. Bem, então tradução é mais um exemplo de aprendizado supervisionado. Tem geração de texto, que é a nova novidade do verão, né, moça? Geração de texto em aprendizado supervisionado envolve... Ajuzinho, meu irmão. Envolve treinar... Pena que ele tá doente, né, moça? Ele tá mal pra caramba, bicho. Tem até uma vaquinha lá. A geração de texto em aprendizado supervisionado envolve treinar um modelo de linguagem para criar textos coerentes e fluentes, com base em um conjunto de dados de treinamento que consiste em exemplos de texto e suas correspondentes sequências de palavras ou caracteres. Esse processo é frequentemente usado para tarefas de geração automática de resumos, criação de diálogos em chatbots, criação de legendas para imagens e até mesmo geração de histórias. Aí está aqui mostrando um pouco do passo a passo aqui de um sequence to sequence, né? The man is walking. Aí ele vai tentar predizer a próxima palavra. Down. Aí ele vai andar aqui nessa técnica, né? Ele vai andar aqui o bloco de atenção, por assim dizer, o bloco de semente. Então aqui, ó. Man's walking down. Aí a próxima termo. The. Aí ele anda como se fosse cabeçote aqui. Is walking down the... Aí a próxima palavra, street. Aí aqui já fecha com... É um exemplo, assim, gráfico, né, do algoritmo, possível algoritmo de machine learning para geração de texto, tá? Era muito assim... É isso que tá deixando os roteiristas de Hollywood malucos. Exatamente. Era um pouco desse jeito, assim, que funcionava o GPT-2 e tal. Tá? Vou mostrar para vocês também depois. A gente vai usar ele e tal. Recomendação. Recomendação no aprendizado supervisionado refere-se à criação de sistemas
projetados para prever as preferências ou interesses de um usuário com base em dados históricos ou características conhecidas. Em seguida, fornecer recomendações personalizadas, como, por exemplo, produtos, conteúdo, músicas, filmes ou qualquer... Quem nunca, né? Conversou no WhatsApp sobre qualquer coisa. Estou com uma vontade de comer pizza. Aí quando você abre lá qualquer site, rede social, aquele negócio de notícias, está lá. Aí, hoje é o dia da pizza, compre uma pizza e seja feliz, alguma coisa assim, né? Bem, usando esses algoritmos potentes de recomendação, tá? As abordagens mais comuns na construção de sistemas de recomendação pode ser usado regressão, né? A gente tem aquela linha temporal de valores ali, então pode usar. Pode ser classificação, todo mundo que tem a idade tal, que tem o salário tal, ou que está no GPS na posição tal, gosta mais de pizza do que de churrasco, sei lá o que, entendeu? E outras técnicas também. A chave é a criação de modelos que possam capturar os padrões de interação entre o usuário e itens para fornecer recomendações úteis e relevantes. Né? Aí está aqui um exemplo. Né? Pessoas de diferentes idades ou padrões de vida e uma possível similaridade entre elas. Elas normalmente recomendam ou vão lá e marcam estrelinha esse tipo de filme. Então, como existe uma similaridade, esse filme aqui, o Missão Impossível 3, que esse cara da direita não viu, o algoritmo vai recomendar para ele e o Matrix também, tá? Então, é um exemplo do sistema de colaboração de filtro que o Netflix usa, tá? E também o reconhecimento de fala, né? O reconhecimento de fala, aprendizado supervisionado, é um processo pelo qual o computador é treinado para identificar e transcrever a fala humana em textos com base em um conjunto de dados de treinamento rotulado, anotado. Então, assim, não é só o áudio da pessoa falando, não, tá? Não é só o áudio da pessoa falando normalmente, não, tá? Então, normalmente, qual é o conjunto? É um grande coleção de áudios com transcrição correspondente. Então, isso envolve gravar a pessoa falando em diferentes situações e ambientes também. Tá? A anotação, cada amostra no conjunto de dados do treinamento é acompanhado por sua transcrição textual correspondente. Isso fornece ao algoritmo supervisionar exemplos claros do que deve aprender a reconhecer. Como se fossem legendas, né? No tempo tal, a pessoa falou isso. E extração dos recursos. Como é que vai extrair para começar a treinar o machine learning, né? Extrair as características relevantes do sinal de áudio, como espectrogramas, coeficientes cepstrais de frequência, ou outros atributos que descrevem a fala de maneira quantitativa. E modelo de aprendizagem de máquina. Agora você escolhe um algoritmo supervisionado, pode ser rede profunda, pode ser o SVM de novo, e você transforma tudo isso em números, parte estatística, monta aquele conjunto, para aquele áudio a pessoa falou não sei o quê, para aquele outro áudio a pessoa falou não sei o quê, faz a mapeação e faz o mapeamento e você gera um modelão, tá, para poder o teu algoritmo, usando o modelo, é claro, ele poder, uma próxima fala de algo inédito, ele tentar detectar textualmente o que a pessoa falou. Tá aqui o gráfico, né, mostrando pré-processamento, extraindo o que é importante, fazendo aquela análise cepstral, aplicando algumas técnicas. Tá aqui, ó, a questão da análise léxica, né? Dogs, aí um modelo, né? Para ele detectar se está falando dogs ou good, entendeu? Então, assim, de forma muito lúdica, assim, é basicamente como funciona essa técnica. Bem, e tem o processamento de linguagem natural, né? Que eu comentei com vocês que ele é bastante usado na parte supervisionada, mas ele é uma
uma área própria, tá? E a gente vai usar muito nesse curso. Como eu falei, na ênfase a questão de texto. Então, tem várias tarefas, como análise de sentimento. O que é análise de sentimento que a gente vai fazer? A gente vai treinar textos para poder saber se estão falando bem ou falando mal da nossa empresa, do nosso produto ou da gente. Entendeu? Isso é análise de sentimento. Que ela pode ser algo binário, né? Tipo bom ou ruim. Pode ter mais de uma classe, tipo bom, mais ou menos ou ruim. Ou pode ser uma porcentagem, tipo, olha, tantos por cento bom e tantos pouquinhos por cento ruim. Estão falando mal disso ou negativamente disso, tá? As empresas usam isso bastante. Tradução automática, resumo de texto, conhecimento de entidades nomeadas, que é o que a gente fez no raio-x jurídico, por aí vai. Processamento de linguagem natural, que em inglês é NLP, tá? Pode ser usado na supervisionada como na não supervisionada. Beleza? Tá aqui, ó, milhares de... Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Aplicações para linguagem natural. Tradução, filtrar e-mail, se é spam ou não spam, análise de sentimentos, chatbot, monitoramento de rede social, geração automática de resumo, prever texto, buscas na internet, análise de documento e assistente inteligente, né? Aí tem essas aqui, ó, reconhecimento de identidade, estação de informação, tradução, parte de resumo. Tem muito isso, né? Que é correção gramática também. E na parte de anotação, aí tem aqui como é que faz, na parte de anotação, você detectar, aí tem as subtarefas que a gente vai implementar vai ter que usar cada uma delas, que é separar sentença, a gente vai ter que baixar um detector de sentença, tokenizador. Aí tem o gerador de N-gram, que é uma outra história, enfim. Aí tem a parte também pode ser de estimizar ou lematizar, pegar o part of speech, que é muito legal. Essa parte dependence parser também é muito legal. Eu, particularmente, eu gosto muito de processamento de linguagem natural. Gosto muito mesmo. E eu acho ela bastante útil para a advocacia pública, né? Porque a gente trabalha com muito texto, né? Então, a gente vai ver cada uma dessas técnicas aqui, tá? E principalmente, já comentei com o pessoal, vai ter uma aula, vai ter um dia uma aula só sobre isso aqui, ó. Regex, tá? Quem não aprendeu vai aprender de uma vez por todas. Do básico ao avançado. Do básico ao avançado. Bem, falamos sobre aprendizagem supervisionada, agora vamos falar um pouco sobre aprendizagem não supervisionada. Tá? A aprendizagem não supervisionada é um paradigma de aprendizagem de máquina, onde o algoritmo é exposto apenas a dados de entradas, sem rótulos ou categorias associadas. Em vez de buscar prever labels, como no aprendizado supervisionado, a aprendizagem não supervisionada se concentra em encontrar relações intrínsecas nos dados e agrupar ou pelo menos reduzir dimensionalmente, tá? Você ter lá um conjunto de sei lá, bolinhas de diferentes cores. Ele vai tentar separar elas por cores, ou pelo menos por cores parecidas, entendeu? E o número de grupos ou clusters que ele vai separar aí depende da parametrização do teu algoritmo. Beleza? A aprendizagem não supervisionada é especialmente útil quando é necessário explorar os dados, descobrir padrões subjacentes ou simplificar a representação dos dados antes de aplicar técnicas de aprendizagem supervisionado. Muitas vezes é útil isso, né? Você aplica o não supervisionado primeiro, pega aquele bololô pelo menos já separado, mais ou menos, cada um no seu quadrado, e depois você aplica uma supervisionada. É uma boa abordagem. Tá? Ela é frequentemente Celso, usada. Oi. por acaso isso é muito usado em rede social? A impressão que eu tenho, você falando assim,
tipo, a rede social entende o seu padrão de navegação, o que que você curte, o que que você... Bom, se bem que tem a curtida, né? Acaba sendo um label ali, você curtir as coisas. Mas aqui a rede social costuma ter questão de quanto tempo você assiste vídeo. Ele meio que vai pegando, assim, o que que o usuário vê mais, vê menos. Seria isso ou tô viajando? Olha, eu acredito que no caso da rede social é supervisionada porque, pô, eles têm o dado classificado. Eles Entendi. sabem que você mora no Rio de Janeiro, eles É sabem a sua verdade, né? idade. Então, Faz sentido. eles têm um conjunto de dados que eles sabem o seguinte: olha, todo mundo dessa idade, que é desse gênero, que mora nessa região, gosta de. Pô, se eu colocar aqui uma propaganda aqui de, sei lá, de um óculos escuro novo, a pessoa vai apertar play e vai ver. As outras vão ignorar. Então ele tem. Cara, o não supervisionado, ele é muito usado quando você assim, como cientista de dados, você tá na M mesmo, sabe? Te passa uma pancalhada de dados e fala assim, ó, cria uma IA aí com esse negócio aí, se vira aí. Aí tu fala, pô, beleza, mas quem é que vai pré-treinar isso aqui? Quem é que vai classificar? Não tem ninguém para fazer isso não, se vira aí. É bastante útil para isso, tá? Você tem um É conjunto tipo pra absurdo. começar, né? É, cara, olha só, imagina, pensa É o um ponto de seguinte, partida. te dão uma folha, te dão uma pilha, eu não vou falar pilha de papel, que vocês já nem trabalham mais com isso, mas vamos dizer que alguém te passa uma pendrive, sei lá, com 10.000 PDFs, tá? 10.000 PDFs. E ele fala assim, ó, esses PDFs aí, alguns falam sobre esporte, outros falam sobre política, outros falam sobre ciência. Eu quero que você treine uma inteligência artificial para quando surgir um PDF novo ele adivinhe. Aí você fala, legal, legal, mas onde é que está dizendo qual é o assunto de cada PDF desse? Aí o cara vai te falar, não sei não, se vira. Tu vai ter que apelar para aprendizagem não supervisionada. Entendeu? Entendi. Ajuda a pôr ordem na casa, né? Ajuda pelo menos assim a tentar separar quem é alho e quem é bugalho. Entendeu? Uhum, Poderia ser imagens. entendi. Imagens é um exemplo muito bom, né? Que normalmente o pessoal não tem label. Alguém te dá assim 10.000 imagens. Fala assim, ó, nessas 10.000 imagens aqui tem carro, tem pessoa, tem não sei o quê. Eu quero que você crie uma IA para detectar isso. Mas no nome da imagem tem dizendo que é, ou lá no metadado. Não, se vira. Aprendizado não supervisionado. É isso. Entendi, obrigada. Nada. Então vamos lá. Cara, existem várias tarefas, mas assim, as duas grandes assim que meio que mais usadas mesmo de não supervisionado é clustering e redução da dimensionalidade, tá? O que é o clustering? Vamos lá. Dividir os dados em grupo, tá? Onde os pontos de cada grupo são semelhantes entre si e diferentes dos pontos dos outros grupos. Pode ajudar a identificar estruturas subjacentes nos dados, como segmentação de mercado. Às vezes você nem sabe qual é a característica que difere. Porque às vezes você nem sabe que grupos existem dentro daquele bololô, entendeu? Então o clustering pode ser muito útil para isso. E tem a redução da dimensionalidade, que reduzir o número de atributos ou características no que é mais importante. Você tem uma pancada de coisa, idade, família, gênero, é muita coisa. Você não sabe o que é o mais importante, que faz aqui o grupo X ser diferente do Y. Aí você pode usar uma técnica de redução de dimensionalidade, tá? Então vamos lá. O agrupamento, normalmente, como é que ele funciona? Você seleciona os dados, né?
escolhe um algoritmo de agrupamento. Tem lá o K-means, Hierarchical Clustering, DB-Scan. Você tem que inicializar os clusters de alguma forma. No K-means, por exemplo, você pode escolher aleatoriamente os K-centroids. E onde cai o número de clusters desejados. Na maioria das vezes, quando você começa a fazer esses programinhas de não supervisionado, você tem que começar com um número. Tipo, olha, tenta, o inteligência artificial, tenta separar em 2 grupos aí só para ver o que vai dar, se vai dar bom. Aí tu tenta. Vum. Aí você vai olhar e vai falar, ih, cara, isso aqui não ficou legal não. Tem uma galera que tá no grupo A que não se dá bem aqui. Acho que tem que dividir mais. Aí tu tenta para 3, aí você vai tentando. Tá? Você vai tentando. Lembrando, nessa situação a IA, ela não vai dar o nome. Ela até pode sugerir, tá? O nome do grupo, dependendo do tipo do dado e da característica. Por exemplo, texto, ela pode pegar o termo mais relevante num grupo e dar um nome para aquele grupo. A gente vai ver uma ferramenta aqui que faz isso. Aí você inicializa, passa esses parâmetros, atribui os pontos. Nesse caso aqui, quando a gente for fazer, vocês vão ver, ele usa um conceito de centroide, que é como se fosse assim, pensa que cada grupo é como se fosse um círculo e tem o ponto central do círculo. E esse ponto central assim, vai ser uma característica mais forte. Quanto mais a galera estiver próximo daquilo, o pessoal vai se aproximando ao centro. Se a pessoa se afastar muito, 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 ela já vai para outro grupo. Aí você repete alguns passos, faz avaliação, que a gente vai ter toda uma aula sobre avaliação de IA. Interpreta, e nesse caso é muito bom você usar alguma ferramenta de visualização, porque senão você vê isso de forma tabular, CSV, qualquer coisa, fica muito difícil você visualizar isso, entendeu? Da forma visual, fica bem mais prático. Então, aqui tem 2 exemplos. Ó, vou passar aqui os 2 links para vocês. Foi? Foi. Deixa eu ver se está filmando aqui direitinho. Tá sim. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui. Tem hora que aparece o negócio aqui do link, tem hora que não aparece. Meio zoeiro isso aqui. O ideal aqui é carregar o exemplo, tá? Porque pra gente não ficar digitando aqui um monte de coisa. Tá? Aqui tem um sequencial com 2. Aqui ele fala assim, ó, o número da coluna não é obrigatório, tá? Que no final dos contos ele vai colocar a galera em um cluster X, no cluster Y, no cluster Z e por aí vai. Aqui eu tenho o X tem X1 e X2, porque tem 2 características. Vamos dizer que fosse, sei lá. Não sei, cara. Tipo, idade e altura, ou qualquer coisa, tá? Imagina, não importa. Tá? Aí você coloca aqui para calcular. Aí, aqui, ele, se eu não me engano, ele colocou 1, 2, 3 clusters. Colocou esses carinhas aqui, que tem essas características, ó, 26, 27, 28. Tá vendo? Ele colocou próximo esse cara, então esses caras com certeza devem ter ficado. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse primeiro, esse 5, esse 6 ficaram no grupo 1. Porque eles têm características parecidas. Esse vermelho e esse vermelho aqui ficaram nesse cluster aqui, que eu não sei qual o nome que eles deram. Não sei se é o cluster 2 ou o 0. E essa galera aqui verdinha, com essas características aqui, ficou nesse cluster aqui. Então o que ele fez? Separou em 3 clusters e foi jogando a galera aqui. Eu poderia colocar um novo aqui. Nem obrigado a ter o... Isso aqui só serve só para poder depois você fazer o reverso, né? Essa aqui é só um sequencial qualquer, mas
Poderia inventar um valor aqui qualquer, tipo, deixa eu ver aqui, 22, 1.1, calculate. Vamos ver que grupo que ele ficou. Ficou no grupo 1. Ficou no grupo 1. 22, 1.1. Ficou aqui no grupo 1. Ficou aqui até dentro desse cluster aqui. Até aumentou para 4 clusters, né? Esse cara que ficou muito distante, ele criou um outro cluster aqui. A gente pode limitar, a gente pode chegar aqui e colocar. Não, quero que fique em 3 clusters só. Lembra que eu falei que o algoritmo você pode forçar? Então aqui, ó, forcei ficar só 2 clusters aqui. Esse cara, coitado, ele tá no cluster 0, mas ele ficou bem distante, né? Não, ele ficou aqui, ó, mas ele ficou bem distante. Por isso que realmente fazia mais sentido ter 4 clusters aqui. Tem essa outra ferramenta também. Essa é de texto. Só que você pode, depois com calma, passar exercício para vocês. Joguem um conjunto de textos aqui. Pode ser em inglês aqui, um conjunto, umas 20, 40 textos separados por quebra de linha. Que esse cara aqui ele faz o seguinte: você joga, escolhe o modelo. Vou escolher o modelo que é o mais simples, tá? E aí você roda aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele pegou aqui, ó. Ele pegou aqui, ó. O exemplo são frases sobre machine learning, tá? Aí o que ele fez? É porque esse meu negócio aqui ele atrapalha um pouquinho. Ele separou clusters aqui, e aí ele foi dando peso das palavras que ficaram em cada cluster, tá vendo? Teve um cluster de machine learning, um outro de deep learning, um outro de NLP. Tá? Então aqui ele já aplicou a técnica de análise não supervisionada usando clustering em texto. Tá? É bem legal, é bem legal. Vou tirar aqui o bagulho de novo. Por isso que está essa imagem aqui, ó. Um monte de fruta separada, usando algoritmo separando maçã, pera e morango. Beleza? A outra técnica é a redução de dimensionalidade, que é o processo de reduzir o número de variáveis ou características em um conjunto de dados. Isso é útil por várias razões, incluindo a simplificação do modelo, eliminação do ruído nos dados e a melhoria na eficiência computacional. Em aprendizado não supervisionado, duas técnicas populares de redução de dimensionalidade são a análise de componentes principais e a técnica de redução de dimensionalidade linear discriminante. Tá? A PCA ela funciona projetando os dados em um conjunto de eixos, que são ortogonais entre si, e ordenados de forma decrescente de importância. Isso permite que você mantenha a maior parte da variação dos dados usando um número menor de componentes principais. Já o discriminante, ela acaba sendo um pouco supervisionada, tá? Porque ela tenta encontrar os dados nas classes bem separadas, tá? E aí ele cita, aí tem outros aqui que eu cito também, tá? Que é o TSNE e o MAP, tá? Então tá aqui, ó. O nome é redução de componente, não é à toa, né? Você na prática, por exemplo, você reduz algo 2D para 1D e 3D para 2D, tá? A ideia é você pegar e você reduzir a dimensionalidade para ficar mais fácil de você identificar os diferentes grupos naquele conjunto de informação. Bem, lembra, tem aquele terceiro tipo, né? Aprendizado por reforço, que é o reinforcement learning. É um paradigma de aprendizado de máquina que se concentra em treinar agentes para tornar ações em um ambiente de maneira a maximizar a recompensa acumulativa ao longo do tempo. Desculpa. É uma técnica amplamente utilizada em processos
em que um agente precisa tomar decisões sequenciais, como em jogos, robótica, controles de processos e sistemas autônomos. Os principais componentes do aprendizado de reforço são o agente, que é a entidade que toma decisões e interage com o ambiente. Pode ser um programa de computador, um robô, até mesmo IA. O ambiente, que é o contexto em que o agente opera e no qual suas ações têm consequência, que às vezes ou é punição ou é recompensa. O ambiente é geralmente descrito em termos de estados, ações e possíveis recompensas. O estado é uma representação do ambiente em um determinado momento. Por exemplo, Pong, de Atari, né? Então você tem um ambiente, aí você tem um estado. Aí você tem um estado. O estado normalmente é um conjunto de informação, tá? A paleta do oponente está lá no topo e a sua paleta está lá embaixo. Ou a paleta do oponente está um pouco mais para baixo, por aí vai, tá? Ações são escolhas que a gente faz em cada estado. O conjunto de ações possíveis é chamado de espaço de ações. Recompensas são sinais numéricos que o agente recebe do ambiente após cada ação. A recompensa indica o quão boa ou ruim foi a ação tomada em determinado estado. O objetivo do agente é maximizar a recompensa cumulativa ao longo do tempo. Ele sempre encontrar o caminho ótimo, o caminho mais lucrativo, por assim dizer, de recompensa para todos aqueles estágios naquele ambiente. Vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, deixa eu colocar a tela cheia. Não sei se vai dar para ver direito, tá? Mas isso aqui é o Pong de Atari. Aí aqui tem um conjunto, aí tem aqui o conjunto de ações e os estados em cada ambiente. A paleta do oponente subindo um pouquinho e tal, e a recompensa que ele vai ganhando. Aí aqui é a fórmula. R é o total de desconto nas recompensas, aonde o Rzinho é a recompensa local, o Y é o fator de desconto e o N é o número de passos. Então o algoritmo ele vai calcular e ele vai fazer várias tentativas para ver qual desses vai ter o R maior, né? Maior recompensa. Isso vale para uma coisa igual programar para uma IA aprender a jogar Pong, como também fazer um carro autônomo, tá? E agora, para fechar, a gente vai usar uma ferramenta muito legal. Vou passar aqui para vocês. Em inglês, tá? Aí, next, é só de ficar ensinando aqui as palavras. Conheci isso aqui, Malsan? Não sei se o Malsan tá aí ainda. Bem, como é que essa ferramenta funciona, tá? Vamos na área. A ferramenta interativa de aprendizado por reforço. Maneiro. Tá? É. Conhecia não. Você tem aqui o ambiente. Você tem aqui os agentes. Tem esse de duas pernas, tem o chimpanzé, tem o peixe e tem a aranha, tá? Você tem aqui já uns ambientes pré-desenhados, se você quiser trocar, tá? Mas você pode desenhar, você mesmo pode desenhar, e você pode colocar mais gente. Então aqui, primeiro você dá um play aqui, ó, o Joe vai andar. Demora um pouquinho, mas ele vai lá. Vamos lá, Joe. Vamos lá, tá lá, andando do jeito dele lá. Aquelas luzezinhas vermelhas que ele usa para tentar detectar o terreno, tá? Que ele usa para detectar o terreno. Eu não lembro se tem como ser mais rápido, eu não lembro agora de cabeça não, eu acho que não. Ah, tem como você pedir para ele imprimir as recompensas, tá vendo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Recompensas, tá vendo? Ó o Joe acumulando 200 Brawl, 300 Brawl de recompensa, tá? Aí vai cair na água. Tchau, Joe.
Aí, beleza. Aí, a gente pode colocar uns ambientes mais dificinho, ou a gente pode chegar aqui, ó. Olha que legal, moção. Chega aqui. Deixa eu ver se é assim. Você desenha, ó. Eu só não entendi direito com essa ferramenta. Eu desenhei, e aí depois que eu desenhei ela mesmo, foi desenhar um negócio por cima, mas beleza. Pá. Aí. Yourself, get start. Tá vendo? Ele vai desenhar uns A negócios vida do Joe. É. Joe vai ter problemas agora. Ó, vamos lá. Vamos lá, Joe. Força, força, Joe. Força! Você joga aí, Joe. Se ferrou fortemente. Quer ver quem vai se dar bem melhor do que ele? O Lucas, que é a aranha. Quer ver, ó? A aranha já é mais sinistra. Vamos lá, aranha. Não me decepciona, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, filha da mãe. Vai, desgraça. Não, ela já passou ele já. Ela já passou ele já. Só que Então, como for, já foi a melhor. bundinha dela ali deu uma agarrada ali no morro. Ui! Aí tem também o chimpanzé aqui. Só que o chimpanzé, o chimpanzé é mole, porque o chimpanzé ele vai lá, vai por cima, ele tá nem aí, meu irmão. Tá vendo? O chimpanzé ele vai por cima. Aí tem uns exemplos aqui mais complexos, ó. Tem uns outros exemplos aqui que você pode carregar, ó. E você pode até, como quem não quer nada, colocar a galera toda aqui. O peixe não, quer dizer, o peixe, coitado, ele vai se dar malzão, mas. Olha lá, aí você coloca a galera pra. O outro já se deu mal, né? Porque tem um pouquinho de água ali no começo, tá vendo? Aí só o Caesar, aquele macaco do Guerra dos Macacos, né? Só ele que vai se dando bem aqui. Tem a competição de peixe aqui também, se você quiser colocar competição de peixe. E você pode desenhar o ambiente em forma de JSON e fazer upload aqui. Você pode dar o play aqui, ó. Olha lá. Nemo, Dory, Oscar e Flipper. Vamos ver quem vai ganhar essa corrida aí. Vocês apostam em quem? Tem uns outros dois ali que já se enrolaram fortemente ali. O outro já perdoou. Porque cada um desses aqui, eles foram treinados de uma forma diferente, né? Cada um desses Porra, aqui e jogar com correnteza é sacanagem. É. Cada um desses aqui foi. Vamos ver o que o Nemo vai fazer quando ele bater ali. Ó. Ele detectou, vai virar, hein? Acho que o Nemo vai levar essa. Bateu nada. Ele viu a parede e se mandou. Olha lá, ó. Ele detectando a parede ali de cima, ó. Tá vendo? O Dory resolveu sair, ó. Mas será que ele vai sair para subir? Ó, tá vendo? O Nemo já levou, meu irmão. Já é campeão, já. Por antecipação, já. O Dória acho que esqueceu o caminho. Não é a Dory que esquece as coisas? Continue a nadar, continue a nadar. Tá nadando pro lado errado, que legal. Não, ó, o outro foi pra Nárnia, né, cara? A Dory, eu acho que ela. Vocês ficam zoando a Dory, mas a Dory é a única que sabe falar baleiês. É verdade. É verdade. O barco puxou O Tá Flipper. pescando a o Dory também. Oscar. O E tá Flipper. pescando a Dory também. Ih, Esqueceu de um novo caminho. Só o Nemo e o Flipper que Continua. tá perdidinha, cara. Perdidinha. Então, isso é o tem perda de memória, tadinho. Isso é aprendizado por reforço. Se eu tivesse no meu outro computador com a placa de vídeo, eu ia mostrar para vocês uns 3D e tal, bem mais legal. Tem um que você fica ensinando o cachorro a pegar o graveto, sabe? Um que é 3D roda no navegador, é muito legal. Aqui nesse computador fica muito lento. Bem, gente, vamos lá. Deixa lá o peixinho sofrendo lá. Eu acho mais produtivo na semana que vem a gente começar a
não só ver as técnicas mesmo de machine learning supervisionada, como a gente começar, ó, programar elas, tá? Então, faltam só 5 minutos, né? Eu acho muito mais salutar a gente deixar isso para quarta-feira, tá? Quarta-feira que vem. Aí a gente começa a estudar técnicas de machine learning. A gente vai fazer primeiro, não é que a gente vai fazer todas elas sempre na mão. Tem algumas que se a gente fosse fazer na mão, seria 3.000, 4.000 linhas de código. É impossível. E também a gente precisa. Eu só quero algumas a gente fazer na mão para vocês, para não ficar sempre uma caixa preta para vocês. O que eu digo caixa preta? Porque a gente vai chamar a biblioteca, vai passar os dados, ela vai transformar, pum, 3, 4 linhas, a gente já fez uma IA. Tá? Para não ser sempre caixa preta, uma ou outra a gente vai fazer na mão. Tá? A ideia é essa. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a estudar elas. Vão ser várias para estudar todas essas, tá? Eu vou passar exercício na aula, aquele esquema meu que você já, a maioria aqui já conhece. Bem, deixa eu encerrar aqui a gravação.